Olá, queridos estudantes, olha aí que maravilha! Eu sou o professor Hélio, estou aqui, segunda unidade do componente curricular de filosofia. Olha aí o sinal, gente. Olha, o novo cenário aqui na unidade 2, tá? Não fiquem chateados não, porque a unidade 1, eu e a professora Lidiana trabalhamos um cenário anterior, agora a gente melhorou o cenário para que vocês possam participar, né, nesse segunda unidade, viu? Olha só, temos aqui um momento, olha só, um aspectos nesse cenário da filosofia antiga, da Grécia. Aqui nos vitrais uns aspectos da filosofia da Idade Média, alguns filósofos, olha aqui, temos os mitos, né, Hércules, Afrodite, olha só, Platão, Sócrates, e também contemporânea, a filosofia, olha só, cenário de intelectualidade. Olha só que lindo e maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para fazer essa caminhada da unidade 2 no terceiro ano, certo? Então vocês já fazem parte da minha vida agora, a partir desse momento. Então bem-vindos para nossas aulas da unidade 2 do componente curricular de filosofia. E olha só, no percurso desse componente, nós iremos ver três aspectos da filosofia, que é a filosofia política, né? E algum componente vocês estudaram no primeiro, segundo ano, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. A antiga, na Idade Média, a filosofia política, a filosofia política moderna, aí alguns pensadores, certo? Um pouco, né, do nosso contemporâneo aqui na atualidade. E depois nós iremos para existencialismo, sabe por quê? É um período da filosofia, certo? O existencialismo. Porque vocês estão no terceirão. Então, o existencialismo é o momento que vocês vão refletir, analisar, pensar as decisões da vida. Olha só. Mas não fique triste não, tá? Olha, eu vou complicar mais ainda. As decisões mais difíceis a serem tomadas já vão começando, tá? É vocês mesmos. Já vão começando a ter essa vivência de responsabilidade na vida. E no existencialismo, vocês terão nas suas ações a responsabilidade, olha só. Então, as decisões mais difíceis são as mais importantes, isso mesmo. Vocês terão, às vezes, que tomar decisões muito rápidas e que são importantes para a vida de vocês. Tá? Ou seja, qual for ela, vocês, dentro da filosofia, terão oportunidades de aprender a organizar as ideias, né, a ter uma escrita, um diálogo mais aguçado, mais aprimorado no contexto daquilo que vocês vão se apresentar, tá? E lá no final dos períodos de alguns pensadores existencialistas, na unidade 2, eu coloquei 2 temas bem interessantes, que são sobre a resiliência, um tema novo, olha que legal, e sobre a saúde da mente, né, necessário. Então, às vezes vocês vão seguir o pós em terceiro ano, a universidade está abrindo a porta lá no final do ano para vocês. Ou outras situações que vocês possam decidir, tá? Alguns não vão querer seguir estudando, mas é necessário, tá, para aprender algo na vida. Mas, por exemplo, eu quero tocar o negócio, né, da minha família. Professor, eu vou assumir lá plantações de mandioca, tenho um gado, tenho isso. Então, mas seja o melhor naquilo que faz, como no projeto de vida nos instrui. Se você não quer ir para fazer universidade, um curso, olha só, agronomia, biologia, tem a ver com a sua realidade aí. Estudar a antropologia no âmbito da filosofia, o antropólogo vai analisar todos, né, a questão das comunidades tradicionais, etc. Então, se você não for seguir esse caminho, que siga aquele que você decidir mais eticamente, né, bem palpável, bem alicerçado dentro de uma gama de conhecimentos, para você não se atropelar lá na frente, ok? Então, decisões acertadas, calma aí, ainda estamos no início do ano, tá? Tem lá até o final do ano para você decidir. Então, assim, esses contextos que foram apresentados no primeiro momento da unidade 1 com a professora Lidiana, a nossa nova filósofa aí com a gente, estamos de parceria, eu e ela. E agora a unidade 2, que é as questões, a análise, né, da política,
não querer ofender ninguém mais, só análise de conhecer algumas coisas e sobre a existência humana, o que eu estou fazendo nesse mundo. Depois, a resiliência. Pô, apareceu uma situação, eu desanimei, e agora? Resiliente, né? Certo? Então, eu aconselho, desde o início, vocês terem no caderno, um diário de bordo ou uma caderneta ou uma agenda para vocês anotarem alguns conceitos, criar aí um sumário, certo, dos termos de filosofia, tá bom? Então, quando a gente fala na aula, o que significa, eu vou trazer uma tradução bem breve para vocês. Alguns já estão dizendo, para que serve a filosofia? Vocês vão aprender ao longo, vou tentar convencer vocês, mostrar para vocês que a filosofia ela é ótima, tá? Não é só aquilo de reflexão, ficar parado aqui na praça, olha só. Não, vocês vão tomar decisões. Imagine lá na sua família ter uma situação, um problema, e que tem que tomar uma decisão rápida, e você, enquanto pensador que reflete, filósofo, opa, aquela corrente de pensamento me ajudou, então vamos por esse caminho, família. Que legal, olha só, resolveu, né, pelo menos a princípio, a priori, olha aí uma palavra nova na filosofia, já anota aí, a priori, que é o antes, tá? Acontece antes, e posteriori, acontece depois. Já coloca aí na sua agenda, vamos lá. Espero que vocês fiquem com a gente, né, durante esse percurso, esse caminho que iremos fazer. Todo caminho se faz caminhando, vocês vão construir. O professor Hélio vai fazer, durante essa unidade 2, um caminho, e vocês também, a gente vai caminhar junto nesse caminho, porém com pensamentos distintos, ok? Vocês vão ter mais entendimento, outros não se preocupe. É nessa perspectiva que estaremos juntos. E na dúvida, mande com os professores presenciais. Já aproveito e deixo aquele meu abraço a vocês, porque esse elo de comunicação para gerar conhecimento, aprendizado, o professor presencial ele ajuda, né, nessa perspectiva. Ele é aquela pessoa que está ali sempre com a gente. E na dúvida ele manda para nós, tá? E eu tive uma ideia bem legal, olha só. Depois eu vou mandar para vocês um link, né, do Padlet, ou seja, um site, onde vocês vão poder mandar mandar um alô, entendeu? A gente vai se comunicar, eu vou mandar o meu, aí vocês mandam o de vocês. Vai ficar lá uma linha do tempo de vídeos curtos, certo? Professor, um grande abraço, sou a professora Lidiana, professor Hélio, professor presencial, então a gente vai se comunicar através mais ou menos disso aí. É bem legal essa interação, ok? Então aguarda aí o link que eu vou enviar depois. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Olha só, galera. Como eu falei para vocês, estou, desde o ano passado, com parceria nova, olha só. Professor Hélio e Lidiana, terceiro ano. Fizemos, olha só, elaboramos esse quadro novo, que ele é bem moderno. Aqui tem vários conceitos de filosofia, certo? Nome de pensadores. Tudo que aparece aqui, vocês irão ouvir nas aulas. Ceticismo aí, galera. Clássicos, teocracia, educação, crítica, Idade Média aqui, felicidade. Vai ter uma aula aí, nessa unidade sobre isso, ok? Ética e moral, olha que legal, empirismo, política, contemporâneo, Maquiavel, democracia, amigo. Esse é em Libras, galera. Que sinal é esse? Quem sabe? Vamos lá? Vamos ver um sinal. O professor Hélio sabe basicamente, não muito. É o F, galera, Libras. O professor Sâmio deixou essa imagem assim para a gente montar. Muito legal. F de filosofia. Então, o meu sinal é esse. Filosofia e por causa do óculos. Né? Então, a nossa... o grupo, né, lá do Candeias de Amarim, um grande abraço. Então, eles fizeram, né, os estudantes de lá, não lembro agora o nome deles, mas eles me deram esse sinal bem legal. Na época eu era professor deles, tá bom? Vamos lá, voltar, olha aí a nossa aula, tudo novo. É o professor, certo? Claro que é o pensamento. Filosofia política antiga. Então, aqui nesse aspecto, nós iremos abordar a política na Grécia Antiga, né? Os sofistas são autores desse período, né?
e a arte da retórica. Então, eles estão ligados um ao outro, ok? A filosofia política clássica, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Vocês perceberam que dentro da filosofia antiga, existem 4 períodos, esses aqui são 2, ó, esses aqui são pré-socráticos, certo? E esses são socráticos, né? Vocês viram lá no primeiro ano. Tá aqui. Opa, é um C, tá? Porque é com o período que tem Sócrates. Esse é antes de Sócrates, por isso que é pré-socrático. Ok? Ou filosofia da natureza, da física. Vamos lá. Tá aqui um desenho onde que antigamente os filósofos eles estudavam assim. Eles, né, Sócrates e Platão aí no meio. Esse retrato de Rafael, ele diz que antigamente se estudava, era caminhando. Os pensadores se reuniam num ambiente espaço público e fazia isso. E a Academia de Platão, que seria, se fosse hoje, seria uma faculdade, onde eles acolhiam, né, todos os pensadores. Olha só, pelo fato dos gregos serem os primeiros a filosofarem, também foram eles os primeiros a refletir criticamente sobre a política. Galera, olha só, vocês já perceberam que o professor Hélio, tudo que vai começar algo lá antigo, coloca sempre a questão dos gregos? É porque, assim, não que os gregos, só existiam eles, não, porque tinha os egípcios, certo? Filosofia egípcia. Tinha depois, né, a filosofia árabe. Então, tinha outros pensadores da época. Mas, pela tradicionalidade de ensino que a filosofia vai trazendo, ela coloca, né, pondera, inicia, olha lá, o primeiro filósofo lá da Grécia, que é o Tales. Vocês viram isso lá no primeiro ano, certo? Então, é nessa perspectiva, a gente sempre menciona como conceito e referência a Grécia Antiga, certo? Vamos lá, continuando. Então, assim, pelo fato deles serem, né, histórico, é um fato histórico, os primeiros a filosofarem, né, a falar que o Sócrates e Platão, Platão e Aristóteles, então foram os primeiros também a falar sobre política, no âmbito da filosofia, claro. E lá na polis, ó gente, polis é cidade, olha só aqui, vem aqui comigo. Já coloca isso no seu diário, ó, polis é cidade, estado, tá? Então é a localidade que eles decidiram fazer essa distribuição. Então, é algo que vocês já podem colocar aí. O passo a passo de entendimento no âmbito da filosofia, tá? Vamos lá, continuando. Então, assim, destacavam-se 2 lugares de encontro, ó, as pessoas iam se encontrar para debater sobre o direito à cidadania, direitos do cidadão, que é a Acrópole, é a parte elevada como um ponto de defesa da cidade. Na beira do mar ali estava uma montanha e tinha lá a Acrópole. E o Ágora, que era uma praça, ficava mais abaixo. Eles iam lá para debater. Então aqui, ó, mais ou menos um desenho, tá? Figurativo, é claro, de como acontecia, ó. A parte alta, Acrópole mais, né? Templo de deuses. Então, ó, eles não ficavam aqui dentro, sabe por quê? Você viu no âmbito da arte aí, né? No componente curricular. Esse aqui eram muitas colunas, eram pesados, então eles não podiam fazer espaçoso, como nós fazemos com as ferragens hoje, um barracão, etc. Aí as colunas era necessário colocar uma próxima da outra, dentro, por causa do peso de cima, do telhado, etc. Aí não tinha espaço lá dentro adequado, aí eles vinham para cá, ó, o Ágora. Imagine só, vocês já perceberam, certo? Olha aqui, que pelo fato deles irem lá na praça debater, só que era assim, gente, era selecionado, não era a população toda. Por exemplo, as mulheres, os idosos, crianças, estrangeiros não poderiam ir, tá? Só as pessoas que tinham algumas relevâncias nesse sentido e bens. Então eles iam lá para a praça, naquele lugar espaçoso, que não cabia lá na Acrópole, né? Expliquei para vocês. Debater sobre as coisas da cidade, as decisões. Então, eles iam, imagine hoje, e por isso, eles eram considerados o quê? Quem pode falar?
Falamos anteriormente no segundo ano e no primeiro. Era a democracia direta. O que é direta? Aquela população ia direto lá na praça. E qual é a nossa democracia? Indireta, representativa, ou seja, escolhemos alguém. Imagine mais ou menos o Brasil com 216 milhões de habitantes. Vamos de eleitores em quanto? 180 mil, 200 mil milhões? Imagine se reunir só num lugar para decidir sobre o Brasil. Olha que interessante. Poderia até na tecnologia a gente entrarmos nas redes sociais, mas com certeza também ia ficar muito congestionado. Mas lá eles faziam isso, tá? Algumas seleções, etc. E a nossa hoje é a democracia indireta, que é a representativa. A deles era direta. Voltando lá, olha aí. Vamos lá. E atualmente está assim, ó. É por causa de algum efeito do tempo, que é antes de Cristo, mais de 2000 anos, certo? E terremotos, a natureza, etc. E ela acabou, mas há preservação. E são turistas aqui, como era antes e o depois. Em meados dos anos 621, né, a.C., Drácon, olha só, Solon e Crístides, aos poucos promoveram a ideia de cidadania, possibilitando aos cidadãos atenienses participarem da Assembleia do Povo, na qual eram eleitos funcionários do Estado. Olha aqui, ó, não podia ir estrangeiros, mulheres e escravos eram excluídos dessas assembleias. Agora vamos entrar na questão dos sofistas. Quem eram os sofistas? E a arte da retórica. O que é isso? Já anote aí, ó, essas duas palavras. O termo sofista deriva do vocábulo grego, ó, sophos. Gente, geralmente, né, antigamente se escrevia farmácia, né, farmácia. Então, assim, que é sábio, olha só, sofo, sábio, especialista em retórica, que lá se dedicava ao ensino do sentido das palavras. Então, era um verdadeiro falador, argumentador. E o que é? Isso é o sofista, tá? E o que é retórica? A retórica é a ação do sofista. Uma palavra com origem do termo que é retórica, que significa a arte de falar bem, de se comunicar, transmitir as suas convicções. E aí na escola, tem algum retórico aí? Se tiver algum estudante, a gente já verifica, que fala bem, ou seja, é uma pessoa que se destaca dentro de uma sociedade porque argumenta e as pessoas ficam chamativa para o que ele está falando, né? Oh, me encantei, gostei da fala dele, da maneira, isso chama-se retórica, tá? É a pessoa que tem a aptidão para a retórica. Porém, nós falamos anteriormente, acho que no segundo ano, no primeiro, que os sofistas eles tinham um termo, a princípio era bom, mas depois eles, né, pela fama de não acreditar numa verdade universal, de enganação, eles tiveram a imagem, né, deturpada no sentido de ser ruins, ou seja, aqueles enganadores. Não, mas não é nessa perspectiva, tá? Então a nossa é de convencimento. E os gregos eram assim, os sofistas ganhavam para ensinar os jovens a argumentar, a arte de argumentar, que é a retórica. E porque quem argumentava melhor na sociedade se destacava, tinha prestígio, etc. Então, é a forma da cultural como eles viviam antes, tá bom? Vamos lá, continuando, olha aí. Então, assim, os sofistas e grandes mestres ou sábios, algo como super sábios. Olha só, galera. Quem está nesse nível aí? Fala aí. Com o tempo, eles começaram a associar o sofista ao engano, olha só. Aquele que usando os sofismas, né, falácias. Tá aqui, ó, sofismo, né, retórica e falsidade, olha, palavras falsas. Engana as pessoas até que obtém um crédito, né? Aqui é um crédito da sua capacidade para confundir, tá? Nessa perspectiva, é o argumento. A arte política é essencialmente um exercício da linguagem, da nossa, tá? Muitos cidadãos sentiam a necessidade de aprender a retórica ou oratória para conseguir persuadir. O
que é persuadir na sua visão? Vamos supor que você quer apresentar um projeto, uma ideia aí na sala de aula, mas vamos supor, tá? Aí você, gente, chega, gente, tem um projeto, é assim, ó, vai funcionar assim. Aí ninguém te dá atenção. Aí todo mundo vai embora, não gostou. Mas se você quer persuadir, olha galera, tem um projeto bem animador que vocês vão adorar, ele vai mexer com a sua vida, com a minha, com a de todos aqui da comunidade. Então vou apresentar para vocês os pontos positivos que ele vai trazer. Então assim, nessa perspectiva, tentar convencer, é um argumento. E nisso, o professor, o advogado tem que convencer na hora da audiência, pelas leis, né, nesse sentido, convencer o juiz a aceitar a ideia dele, o que ele deseja ali. Então é nessa perspectiva, ok? Você persuadir, é convencer as pessoas. Né? Imagine vocês querem angariar, né, um projeto que vire lei ou decreto, etc., para vocês da comunidade quilombola ou comunidades tradicionais, indígenas ou rural, ou ribeirinho. Vocês têm que ter bons argumentos, tá? Para convencer o poder público, etc. Nesse sentido, argumentos legais para poder fazer isso, ok? Continuando, olha aí. Vamos lá. Então, 2 exemplos de filósofos, né, que eram sofistas, o Protágoras e o Gorgias. Inclusive Sócrates debatia contra eles. Sócrates não gostava muito dele, não. Então vamos lá, falar em Sócrates, olha, filosofia clássica, tá? Pode-se dizer clássica ou socrática. Nessa perspectiva, ok? Então tá aqui, é formado pelo Sócrates, que foi, né, o professor, ensinador de Platão. Platão era discípulo dele. Depois que ele morreu, o Aristóteles ficou discípulo de Platão. Ou seja, Platão era professor de Aristóteles. Platão criou uma academia, que hoje seria uma faculdade. Ele escreveu lá na frente: só entra aí quem sabe geometria e matemática. Então, era como se fosse um Enem, né, nessa perspectiva. E o Sócrates foi aluno de lá. Sócrates não, Aristóteles. Então, assim, esse carinha aqui, o Sócrates, não deixou nenhum escrito. Quem escreveu foi o Xenofontes e o Platão e o outro. Então, eles escreveram muito. Platão escreve o diálogo de Sócrates, né, como se fosse. Mas Platão, ele bebe muito, no sentido figurativo, do pensamento de Sócrates. Aristóteles, discípulo de Platão, discordou muitas coisas de... Olha só que legal. Olha, ó, o professor Hélio está aqui falando, ou a professora Lidiana, ou os professores e as professoras presenciais, certo? Estão falando e colocando as suas ideias. Vocês estudam as ideias que apresentamos, mas isso é normal, tá? Vocês podem não concordar. Alguns vão seguir, que é discípulo, outros vão dizer, ó, eu estudei, gostei, mas vou por outro lado. Então a filosofia é isso, tá? Vocês vão estudar uma gama, né, de pensamentos, estamos apresentando aqui, de todos os temas variados, e vocês vão criar os conceitos de vocês, as teorias de vocês. Isso que é o objetivo principal, para que vocês possam tomar decisões acertadas, eficazes para a vida de vocês. E para a sociedade também. Imagine você se tornar uma pessoa influência, né? Uma pessoa com influência, dentro da sociedade, dentro do seu grupo aí. Então vocês vão ter que estudar muito, pensar, analisar, refletir, aqueles que são religiosos, rezar, orar, etc., para tomar decisões e dar conselho para as pessoas. Então é nessa perspectiva, ok? Vamos lá. Não que todos vão aceitar suas ideias. Eu fiz um mapinha de rascunho aqui. Então aqui, ó, Sócrates, né, tá aqui o período, século V, IV de Cristo. Ele é nascido em Atenas, na Grécia Antiga. Ó, o pensamento político dele. É claro que em todas as aulas, gente, dependendo do tema da aula, a gente traz um pedacinho do pensador, tá? Porque eles refletiram de vários temas. Ó, o pensamento político era contrário à aristocracia.
e a democrática, né? A aristocracia democrática. Ele defendia que a república deveria ser governada por filósofos. Então tá aí Sócrates. Quem deve ser o governante, né, enquanto república, é o filósofo. Ele pensava também que, em algumas situações, os tiranos podem até ser mais legítimos que a democracia. Então, ele tinha nesse aspecto suas críticas com relação à democracia naquela época. A vida de Sócrates foi marcada pela Guerra do Peloponeso, onde Esparta destruiu Atenas e assumiu a hegemonia, ou seja, o poder, tá? Sobrepõe no interior da Grécia e estabilidade política da cidade. Então, assim, por causa desses fatos aí, eu vou dar um resumo bem rápido. Nesse período, depois dessa invasão, desse conflito de Peloponeso, o pensamento democrático foi mudando, porque as pessoas vieram de fora, aqueles invasores da guerra que ganharam, e trouxeram as ideias dele, a cultura. Então a Grécia ali, ela recebeu várias pessoas de vários locais e foi se misturando, criando-se novas culturas, novas formas de pensar. E o Sócrates já não concordava muito com isso. Então é nessa perspectiva. Vamos lá, continuando a lei. Então assim, ele pensou, quem seria o melhor para conduzir o barco? Olha a ideia. Um estudado especialista em náutica ou um corsário qualquer conhecido como e admirado pela tribulação. A prática do voto é uma habilidade que precisa ser ensinada. Então assim, galera, ó, Sócrates ele estava descontente porque ele colocou assim, ó, qualquer um chegava lá e se tornava representante, era o governo, etc. Aí ele falou, imagine um barco, quem seria melhor ser o capitão? Um estudado, um experiente, um especialista? Ou qualquer pessoa que a população gostou, né? Que na atualidade a gente vê muito isso. Simpatizou com ele, ele vai ser o nosso representante. O Sócrates colocou. E aí ele diz, ó, nessa perspectiva, ó, século V a.C. já. Nessa perspectiva ele falou, olha, o voto, a decisão do voto tem que ser algo bem estudado, analisado, para que você possa tomar decisões, igual eu falei na sua vida, acertadas. Continuando, olha aí. Já estamos entrando no âmbito político, tá? E deve ser ensinado, né? Educação democrática. Vamos lá. Agora o Platão, discípulo de Sócrates. Quase o mesmo período, só que quando Platão conheceu Sócrates, Sócrates já era bem idoso, tá? Ele é um filósofo grego, um dos principais pensadores de sua época, ele é discípulo de Sócrates, procurava transmitir, né, a fé na razão e na verdade, adotando o lema de Sócrates, o sábio é o virtuoso. Principais obras, a República, as leis, né, existem outras obras dele nessa perspectiva. Ó, acho que já falamos anteriormente que o nome dele não era Platão, era Aristócles. Só que ele era bem largo, naquele tempo os gregos também malhavam, né, exercício, etc. Aí ele tem uns ombros largos, aí Platos, né, que significa largo. Então, nessa perspectiva, Platão, aí pegou esse nome para ele, tá? Mas o seu nome original era Aristócles. Vamos lá, continuando ali. Então, assim, Platão, deixa eu ver o que tem antes aqui que eu passei. Eles viveram em Atenas, numa época governada pelo regime democrático, e fizeram críticas à democracia. Eles tematizam, né, como deveria ser a política, como realmente era. Platão, para ele, quem deve governar uma cidade é o filósofo. Tá? Essa ideia, ele vai de acordo com o pensamento de Sócrates. Foi que primeiro sistematizou uma ideia política. Ele disse que cada indivíduo será livre, enquanto estiver cumprindo as leis criadas com o intuito de melhor conduzir a cidade. Então, as leis já se pensava naquela época. Ele viveu durante o período de decadência da democracia de Atenas, aquela guerra do Peloponeso. Isso levou a pensar que aquela não era uma boa forma de governo, olha só, influência, né? E o pensamento político, né, foi trabalhado em 3 obras. A República, aqui ele cria-se com a cidade perfeita.
Muito interessante você ler isso aqui. O político, né, conhecimento necessário para se tornar bom e justo. As leis, que discorrem sobre a ação dos cidadãos dentro de uma sociedade. E de acordo com a visão dele, política, a sociedade deveria ser dividida em 3 classes. As pessoas comuns, os soldados e os guardiões. Apenas os guardiões poderiam exercer o poder político. O Estado ideal deveria ter como objetivo a justiça e o bem. É o bem comum. Vou colocar aqui comum. A educação deveria estar vinculada à política para formar a classe dos governantes. A ciência política deveria ser auxiliada pela ciência militar, pela ciência jurídica e pela retórica. Então, a influência da retórica. Para afastar o mal, era necessário conhecer e respeitar a justiça. Agora vamos para o terceiro clássico, que é o Aristóteles, discípulo de Platão. Ele já pensava assim, a melhor forma de governo é o governo do bem comum. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia. Com 17 anos ele partiu para Atenas, começou a frequentar, ele foi lá para a Academia de Platão. Foi o principal representante da terceira fase da história da filosofia grega, que é a sistemática. As suas obras é lógica, filosofia prática, e tem aqui bem legal, ética, a Nicômaco, tá? Agora, gente, por que governo do bem comum? A melhor forma de organização política, defendida por Aristóteles, é o sistema misto de democracia e aristocracia. Lembra que Sócrates pensava só aqui, chamado política, para evitar os conflitos de interesse entre os ricos e pobres. Para ele, o homem é um animal político. Então, assim, aí vocês me perguntam, veja bem, professor, para que falar de política aqui na aula? Gente, tá lá o Aristóteles falando, gente, nós somos, é um sentido figurativo, nós somos um animal racional, tá? Somos um animal político, gente. A todo momento temos política. Na sua casa, na minha, temos ali. Você tem que ajudar em casa, lavar louça. Tem as regras, são políticas. Às vezes as regras não são somente aquelas escritas lá, mas, no sentido figurativo, dentro de um ambiente de casa, tem as regras lá, família. Então, somos seres a todo instante políticos, certo? Vamos lá, continuando ali. Então, assim, para o Aristóteles, a melhor forma de governo é aquela que visa o bem comum, certo? Ao interesse coletivo de todos. Única matéria de adquirir a felicidade de todos. Porque os gregos pensavam na cabeça deles que na sociedade se encontrava a felicidade. Então, assim, ele colocou, ele apresentou, né, as formas de governo. Forma pura, que é a monarquia. Né? Quem governa só uma pessoa. Aristocracia, quem governa poucos. E democracia, quem governa muitos, naquela época, certo? Então, assim, a forma pura é essa linha aqui, E a forma ruim desses, que pode virar, ele coloca assim. Isso pode virar demagogia, na democracia. A aristocracia pode virar oligarquia. E a monarquia pode virar tirania. Então, assim, eu coloquei os desenhos, né, da Anitta, né, para vocês verificarem interesse próprio, que é comum, interesse coletivo, democracia. Vamos lá, continuando. Aristóteles estabelece 3 formas de governo, que é a aristocracia, né, a monarquia e a democracia. Então, ele apresenta para a gente fazer essa pequena análise, tá? Então, assim, governo de um, que é o rei, né, a aristocracia de poucos, e a democracia do povo, da população. Monarquia é um só, visando o bem comum, com a obediência às leis e às tradições. Isso é hereditário, tá? Ou perpétuo. Então, aristocracia, governo de um pequeno grupo e de interesse coletivo. Então, é nessa perspectiva. E a democracia, governo de muitos e de interesse coletivo. Então, tá aí o
O Aristóteles, ele, né, traz assim à tona, né, olha, tá aí, vamos analisar, fazer essa perspectiva, esses três tipos de governo. Porque assim, depois que surgiu a política, eles percebiam que um determinado sistema de administrar, que a política é administrar a cidade, certo? Ou o país. Eles pensavam que não dava certo ou daria certo. Então eles foram criando ideias de como seria o ideal para administrar um país, uma localidade, etc. Então vamos lá, continuando, para vocês verem. De acordo com a visão política de Aristóteles, vamos lá, o que é que ele vai dizer? A política é uma ciência que visa o quê? A felicidade. Aí pergunta, professor, será que se eu entrar na política eu vou ser feliz? Cara, se analisar as questões da origem, é porque assim, administrar as decisões de uma coletividade. Então assim, para o bem comum. Se você fizer isso e se sentir feliz, tá bom? Tanto individual quanto coletivo. E é uma ciência prática, tá aqui, ó. Ou seja, busca conhecimento para que a ação. É essencialmente associada à moral, pois o objetivo do Estado é a formação moral das pessoas. Então o Estado, né, vocês vão verificar lá no período moderno, inclusive de sociologia, questão da criação do Estado, né, o componente curricular vai falar sobre isso. História também, né, ele dá uma menção sobre essas questões. Geografia, né, esses aspectos de espaço urbano, etc., que vai trazer. Então, olha só, o componente, o período, né, o momento que as pessoas, a sociedade vai crescendo, vai gerando novas ciências para analisar, para estudar. E esses aspectos que trouxemos hoje é apenas um período, que é a filosofia política antiga. Existe N, né, enormes ainda escritos sobre política nesse período. A gente traz aqui alguns principais. Vocês podem abrir a janela aí além, tá? Olha, eu quero saber os filósofos que criticavam mais, aqueles que criticavam menos, quais as melhores ideias daquela época. Porque vocês vão perceber que cada período da filosofia política ele vai trazer, né, alguns aspectos de mudança, tá? Ó, vocês viram que se baseavam mais na questão dos conceitos e a equidade, a justiça e viver o bem comum. A gente vai no outro período já pensa distintamente, ok? Então, vamos lá, só apresento para vocês aí as referências que utilizamos na aula. E olha só, galera, vou deixar algumas atividades para você. Não, desculpa! A gente vai, daqui a pouco volta para revisão e depois tem uma atividade, ok? Não saia daí não. Tchau, tchau!